Nosso estudo de hoje é a lição 40 do livro Palavras de Emmanuel, tem por título Trabalho. O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro rude sobre a tempestade estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. O trabalho é um relógio contra as aflições que dominam a alma. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Todo minuto é uma época nova, é o despontar da aurora, concentrando-nos a fadigas lucrativas. Para o campo em que nos empenhamos não há pôr do sol, mas sempre este se manifesta em toda a sua pujança de luz e de força, crestando a erva mirrada, fazendo, no entanto, germinar a semente válida. O trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do espírito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço de fraternidade e da iluminação sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para emanar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. O trabalhador deve aproveitar a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice, ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo do trabalho está findo. O trabalhador que passa a vida inteira trabalhando ao sol, no emanho da terra, fabricando o pão saboroso da vida, tem mais valor para Deus que os artistas de inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão perturbar a marcha divina de suas leis. O que um homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência, de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Trabalhemos sempre com o pensamento voltado para Jesus, reconhecendo que a preguiça, a suscetibilidade ou a impaciência nunca foram atributos das almas desassombradas e valorosas. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Pode começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontra enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, pode principiar mesmo assim servindo na edificação moral de teus irmãos. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema das manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. A lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. É interessante quando a gente para estudar o livro dos Espíritos, na lei do trabalho, que é a segunda lei moral ali na ordem, a primeira adoração, a segunda lei do trabalho, e que Allan Kardec simplesmente explica para a gente que a gente vem para cá, para a Terra, e a gente é provocado a ter que trabalhar para poder desenvolver a inteligência, que é a primeira asa do espírito. Desenvolvendo a inteligência, daqui a pouco a gente vai conseguir desenvolver a moralidade, que é a segunda asa do espírito. Então, conforme a gente começa a entender essa causa e esse efeito, a gente começa a pensar em primeiro lugar, eu preciso de subsistência, preciso. Mas o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho que está trazendo prejuízo para alguém ou é um trabalho que está sendo de ajuda para as pessoas e para mim mesmo? E aí eu vou descobrir qual é o trabalho que realmente vale a pena e o trabalho que não vale a pena. Mas a gente vai encontrar aqui hoje algumas frases de Emmanuel bastante reflexivas, quando, principalmente, a gente conhecendo a obra desse senhor aqui, chamado Chico Xavier, que um dia
Se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de estar de frente para ele, agradecer muito a ele, toda a transformação que ele vem operando na vida daquelas pessoas que resolvem seguir. Ele tem um momento em que ele, em 1959, prestes a aposentar, ele fala assim: eu trabalhei 30 anos no Ministério da Agricultura. Eu pegava no trabalho 8 horas, saía às 5, chegava em casa às 5h15, 5h20, ele morava perto do trabalho, lá em Pedro Leopoldo. E quando ele chegava em casa, ele iniciava mais uma jornada de 8 horas com a mediunidade através da psicografia. Ele dizia que ele tinha que receber o livro, passar a limpo, datilografar e enviar para as editoras, na grande maioria das vezes, a Federação Espírita Brasileira. E ele disse assim, quando ele completou 59 anos: eu não falei para você que era possível ser médium e ser um profissional, é só ter a disciplina do tempo. Quando a gente consegue ter a disciplina do tempo, a gente consegue fazer um monte de coisa, a gente vai sentir um cansaço natural e vai necessitar do descanso, do repouso para refazimento das forças. Mas a gente vai estar o tempo todo tendo vontade de trabalhar, porque o trabalho está sendo útil e ao mesmo tempo está fazendo muito bem a gente que está fazendo. Então o que acontece? O Chico Xavier, ele vem dar uma demonstração do que é uma máquina de aproveitar o tempo enquanto esteve aqui na Terra. E a gente fica pensando quanto tempo a gente perde durante a semana, primeiro com higiene do corpo, alimentação do corpo. A gente precisa do corpo para poder estar exercitando o espírito que somos aqui na Terra, tudo bem. Mas quantas vezes a gente mata o tempo com coisas que realmente não vão fazer a menor diferença? A gente está agora numa luta aqui com seriados de televisão, séries de TV, podcasts, e a gente fica procurando selecionar o que realmente vai trazer alguma coisa de útil, vai colaborar com a gente, para a gente não estar perdendo tempo jogando fora o nosso tempo. Mas na mensagem que a gente vai encontrar aqui hoje, ele vai falar para a gente aqui, ó: o trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do espírito. Laurel era aquilo que quem ganhava medalha de ouro nas Olimpíadas recebia, né, aquele laurel, como se fosse aquela folha para poder reconhecer os vitoriosos. Está dizendo para a gente: o trabalho é a escada divina de acesso a esses lauréis imarcessíveis do espírito. E ele vem falar que não vamos duvidar também de uma outra coisa, que Jesus passou entre nós trabalhando e continua trabalhando até os dias de hoje, nunca parou de trabalhar. Então ele fala: começa agora mesmo, uma enxada, uma caçarola, qualquer coisa, mas enquanto a gente estiver deixando a preguiça, suscetibilidade, a impaciência atrapalhar a gente vai adiando o tempo todo essas oportunidades que a gente tem do trabalho. Uma frase que o Emmanuel deixa aqui também muito profunda. Ele fala que a gente deve aproveitar o verão das forças físicas, a juventude, a energia toda que a gente tem. Depois ele fala o outono da reflexão. É interessante, conforme a gente vai chegando ali, a idade vai chegando, a gente começa a entrar no outono da reflexão. Para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria, ele fala da primavera da mocidade, verão das forças físicas, vamos lá, corrigindo, né? Começa com a primavera da mocidade, depois o verão das forças físicas, entre os 20, os 30 anos de idade, depois com 40 começa a entrar no outono, né? 40, 50, quando chega dos 60 em diante, a gente começa a entrar no inverno da velhice. E ele vem dizer para a gente: a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento na Terra, quando o ensejo de trabalho está findo. Vamos aproveitar enquanto a gente tem oportunidade, enquanto a gente tem energia, enquanto a gente tem criatividade e enquanto as oportunidades estão aparecendo o tempo todo para a gente. A última frase, Emmanuel fala para a gente assim: a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Essa palavra emancipação significa, para a gente aqui no direito civil, você, antes de ter conquistado a maioridade, você já ser reconhecido como maior de idade também, por conta das atribuições que você desempenha. Então, quer dizer,
O trabalho vai fazer com que a gente seja emancipado espiritualmente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.